Olá, turminha, tudo bem? Olha, não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube e de ir lá até a nossa plataforma para ver tudo que a Paty está pedindo para vocês fazerem, ok? Vamos lá? Então agora a gente vai para a nossa terceira aula de matemática. Gráfico. Os gráficos são recursos visuais que usamos para organizar as informações e facilitar a sua leitura. Há vários tipos de gráficos e os seus principais elementos são título, quantidades, sejam em números, em porcentagem ou mesmo em símbolos, e legenda. Além disso, um gráfico pode ter também fontes e outros elementos. Gente, olha, o que é legenda? Legenda é uma forma da gente facilitar na hora da leitura do gráfico. Então, eu vou colocar a minha legenda e quando a pessoa olhar a legenda, ela vai poder ver os elementos que estão no gráfico. Então, é uma forma de facilitar a leitura do gráfico também. E quando eu vejo um gráfico, eu consigo, né, ler as informações facilmente. Então vamos lá, eu vou mostrar agora alguns exemplos de gráficos. O gráfico de linhas, o gráfico de setores, né, que parece uma pizza, o gráfico de colunas e o gráfico de barras. Na questão 19, é para você elaborar em seu caderno 3 perguntas que podem ser respondidas usando as informações do gráfico a seguir. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a leitura do gráfico. Porque o gráfico, apesar de ser um desenho, a gente consegue fazer uma leitura. Então, olha só, pelo título do gráfico, eu vou conseguir saber do que se trata aquele gráfico. Então, olha só. O que se trata esse gráfico? Das frutas preferidas pela turma. E quais são essas frutas? Maçã, manga, melancia, banana e goiaba. Quantas pessoas escolheram cada fruta? Então aqui, olha, tá organizado de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, quantas pessoas preferem maçã? 10. Quantas pessoas preferem manga? Então, aqui está no 4, está entre o 4 e o 6. Entre o 4 e o 6 fica o 5. Então, 5 preferem manga. Melancia. Melancia está entre o 2 e o 4. Entre o 2 e o 4 está o 3. Então, 3 preferem melancia. Quantos preferem banana? 8. E quantos preferem goiaba? 8 também. Então, a gente consegue ver a quantidade de pessoas que escolheu cada fruta. E se eu contar, se eu quiser saber o total de pessoas que foram pesquisadas, olha, 10 com 5, 15, 15 com 3, 18, né? 18 mais 8, 26, 26 mais 8, 34. Então, 34 pessoas, 34 alunos foram entrevistados. Aí, como tinha que fazer 3 perguntas, eu fiz 3 perguntas, mas a de vocês não tem que ser iguais às minhas. É só um exemplo. Qual que é a fruta de que os colegas mais gostam? Se eu olhar no gráfico, eu consigo responder? Consigo. Olha, é a maçã. Quais são as frutas preferidas da turma? Maçã, manga, melancia, banana e goiaba. Do que se trata o gráfico? Frutas preferidas pela turma.
essa atividade, será necessário saber o dia do aniversário de cada aluno da sala. Depois, vocês farão o gráfico da quantidade de aniversariantes em cada mês. Siga as orientações que seu professor vai dar. Eu enviei na plataforma da escola uma lista com os aniversariantes de cada mês para vocês realizarem essa atividade. Então, aqui, ó, aniversário da turma do segundo ano. É o título do gráfico. Então, olha aqui, em janeiro tem 3, em fevereiro 1, em março 2, abril 3, maio 4, junho 1, julho 1, agosto 3, setembro 3, outubro 2, novembro 3, dezembro 2. Então, aqui estão os meses e aqui a quantidade de alunos que fazem aniversário em cada mês. Então, nós acabamos de preencher nosso gráfico. Agora, a gente vai responder as perguntas analisando o gráfico. Após interpretar as informações do gráfico que vocês construíram, responda as questões. O gráfico representa... O que o gráfico representa? O mês de aniversário dos alunos do segundo ano. O título dado está de acordo com as informações tratadas nele? Tá. Os dados representam a quantidade de aniversários da turma do segundo ano. Em que mês há mais aniversariantes? Vamos lá? Olha, no mês de maio. Em que mês há menos aniversariantes? Fevereiro, junho e julho. Vamos ver se eu coloquei certo? Fevereiro, junho e julho. Há algum mês em que ninguém de sua turma faz aniversário? Se sim, em que mês? Vamos lá, vamos ver? Não, todos os meses tem alguém. Agora vamos para a próxima. Nanda fez uma enquete para descobrir o animal de estimação preferido pelos colegas. As informações que ela coletou estão no quadro a seguir. Olha a tabela. Animal de estimação e o número de colegas. Gato 9, cachorro 10, peixe 4, coelho 5. Qual pergunta você acha que Nanda fez aos colegas na enquete? Gente, este é o meu exemplo. Você pode ter feito outro tipo de pergunta. Então, eu coloquei assim a pergunta. Se você pudesse ter um animal de estimação, qual animal seria? Dá para responder? Dá. Olha só. Tem gente que respondeu que animal que teria seria o gato, outros o cachorro, outros o peixe e outros o coelho. Convide um colega para trabalhar com você. Juntos, elabore um gráfico com as informações coletadas por Nanda. Não se esqueçam de dar um título para o gráfico e de colocar a legenda. O título eu coloquei Animais de Estimação da Turma. Então, olha só. Quantas pessoas escolheram cachorro? 10. Então, eu colori 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas pessoas escolheram gato? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas pessoas escolheram o coelho? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas escolheram peixe? 1, 2, 3, 4. E aí, aqui está a minha legenda, Pretinho é o cachorro, vermelho o gato, verde coelho e azulzinho o peixe. C. Faça os cálculos e determine a quantidade de pessoas que participou da enquete. 10 mais 9, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 5, 28. Então, 28 pessoas participaram da enquete. Conhecendo mais formas de organizar informações. Veja a tabela e responda as questões a seguir. Tabela de livros prediletos da turma do segundo ano. Turma, livro. Olha, tem o nome das duas turmas. A pesquisa foi feita com duas turmas. A turma do saber e a turma do conhecer. A turma do conhecer
10 escolheram Cinderela, 14 escolheram Rapunzel e 4 escolheram Peter Pan. Na turma do saber, 10 escolheram Cinderela, 5 Rapunzel e 11 Peter Pan. Agora vamos responder as perguntas. Quantas turmas participaram da votação? 2, a turma do saber e a do conhecer. Qual que foi o livro vencedor na turma do saber? O Peter Pan. Qual que foi o livro vencedor da turma do conhecer? Foi a Rapunzel, com 14 votos. O livro vencedor, de acordo com o total de votos, juntando as duas turmas. Então, aqui, olha, Cinderela, 10 mais 10, 20. Então, a Cinderela teve 20 votos. Rapunzel, 14 mais 5, 19. Peter Pan, 11 mais 4, 15. Então, o livro vencedor foi a Cinderela, com 20 votos. Turma com maior número de alunos. Então, a gente vai somar aqui, ó. Na turma do saber tem 10, com 5, 15, com 11, 26. E na turma do conhecer, 10 mais 14, 24, mais 4, 28. Então, a turma do conhecer tem mais alunos do que a turma do saber, tá? Agora, essa é uma tabela de dupla entrada. Para ela ser construída, foi realizada uma pesquisa sobre as preferências literárias de duas turmas. Por isso que é dupla entrada, porque são duas turmas. Após a pesquisa, os votos de cada aluno foram organizados de acordo com a turma. Turma do saber e turma do conhecer. E os livros Cinderela, Rapunzel e Peter Pan em uma única tabela. Próxima. Lucas organizou um gráfico de acordo com uma pesquisa sobre os hobbies de sua família. Então, olha só, o título são hobbies. Homens e mulheres. Então, tem as preferências dos homens e as preferências das mulheres. Entre quais foram as opções? Livro, cinema e teatro. A maioria dos homens prefere cinema e a maioria das mulheres prefere livro. Então, vamos lá. Organize os dados do gráfico na tabela de dupla entrada. Por que dupla entrada? Porque tem homens e mulheres. Então, vamos lá. Ó, quantos homens escolheram livro? 2. Quantos homens escolheram cinema? 7. Quantos homens escolheram teatro? 3. Quantas mulheres escolheram livro? 5. Quantas mulheres escolheram cinema? 3. Quantas mulheres escolheram teatro? 2. De acordo com a tabela, quem mais participou da pesquisa? Homens ou mulheres? Vamos lá, olha só. Tá, tem 2 mais 7, 9. 9 mais 3, 12. Vamos ver mulheres. 5 mais 3, 8. 8 mais 2, 10. Então, foram homens. De acordo com a tabela, qual hobby foi o mais votado? O hobby mais votado foi o cinema. Por quê, gente? Porque 7 mais 3 deu 10. E aqui são 5 mais 2, 7. E aqui 3 mais 2, 5. Sara realizou uma pesquisa sobre as frutas prediletas dos colegas de turma dela. Veja os dados que ela conseguiu. Meninos, 3 votaram em morango, 6 votaram em maçã, 4 em banana. Meninas, 8 votaram em morango, 5 votaram em maçã e 2 votaram em banana. Então, vamos lá. Organize os dados da pesquisa de Sara na tabela a seguir. Tabela de frutas prediletas. Olha, é de dupla entrada também, porque tem meninos e meninas.
Vamos lá. Morango. Os meninos 3, maçã 6, banana 4. Meninas, 8 morango, 5 maçã e 2 bananas. Agora são as atividades que vocês irão fazer essa semana. Leia com atenção as informações que foram anotadas sobre as atividades que serão realizadas pelos alunos do segundo ano de uma escola. Festa de aniversário da escola, pesquisa de campo, feira do livro, festa junina, apresentação de danças folclóricas e mostra cultural. Marque as afirmativas corretas e no caderno vocês vão escrever as incorretas. Vocês vão corrigir. Não é para escrever errado, não. É para escrever certo. Então, vocês... Olha só. No mês de maio será realizada a Feira do Livro. Aí vocês vão vir aqui, ó. Quando que é a Feira do Livro? Olha, 6 de maio. Se tiver certo, vai marcar. Se não tiver certo, vai escrever lá no caderno, mas corrigindo. Corrigindo a frase para ela ficar certa. A festa junina será realizada no mês de julho? No mês de novembro, haverá mostra cultural? A pesquisa de campo será no mês de abril? Em setembro, acontecerá a apresentação de danças folclóricas. A festa de aniversário da escola será no mês de janeiro? Então, todas essas vocês vão lendo, vem aqui, observe se está certo, vocês vão marcar. Se tiver errado, vai lá no caderno e escreve ela, corrigindo para ela ficar certa. Observe o calendário de determinado mês. Então, o mês começou numa sexta-feira e terminou num sábado. O mês tem quantos dias, gente? 30 dias. Esse mês tem 30 dias. Ele tem 1, 2, 3, 4 domingos e 1, 2, 3, 4, 5 sábados. Vamos lá? Resolva as questões de acordo com o calendário. Vocês vão no calendário e vão pintar de azul todos os sábados, de vermelho todos os domingos. Complete com os números. No mês indicado, haverá, aí vocês vão colocar quantos sábados tem e quantos domingos tem. Indique o dia da semana que o mês começou e o dia que o mês vai terminar. E qual que é o dia da semana que vai dar o dia 21? Todas as sextas-feiras, na escola de Marina, tem aula de inglês. Apresente os dias do mês em que acontecerão essas aulas. Vocês vão colocar todas as sextas-feiras do mês, tá? Aqui, ó. Vão colocar vão colocar os números, que dia que vai dar na sexta-feira. Se é dia 1º, dia 7, dia 8, vocês vão colocar aqui o dia que representa cada sexta-feira do mês. Pinte os quadrinhos com as operações de acordo com o indicado na tabela. Se a soma der 10, vocês vão pintar de azul. Se ela for maior que 10, de amarelo. Se ela for menor que 10, de vermelho. Então, o que tem que fazer? Ó, 7 mais 4. 7 mais 4 é 11. 11 é maior que 10. Se for maior que 10, eu vou pintar de amarelo. 6 mais 4, 10. Então, 10. Se for 10, eu tenho que pintar de azul. Bom? Então, ó. E assim por diante. Se der menos de 10, vermelho. Se for maior que 10, de amarelo. E se for igual a 10, de azul. Complete as sequências fazendo as operações indicadas. Olha, 0 mais 3 é 3. Então, eu coloquei 3 aqui, ó. Aí, vocês vão fazer 3 mais 3. Aí, vão colocar o resultado aqui. Esse resultado mais 3, coloca o resultado aqui. Esse resultado mais 3, coloca aqui. Agora, é 0 mais 10, coloca aqui o resultado. De 10, eu tirei 5, menos não é tirar? Então, 10 menos 5, coloco o resultado aqui. O resultado que está aqui, mais 10, coloco aqui. Esse resultado, menos 5, coloco aqui.
Escreva uma operação que pode resolver cada problema a seguir. Presta atenção. Zeca levou 10 carrinhos para brincar na casa do Tino. Voltou para casa com apenas 6 carrinhos. Quantos carrinhos deixou na casa do Tino? Ele tinha 10 e ele voltou só com 6. Então, tirou uma quantidade. Então, para eu saber qual é essa quantidade, eu vou pegar de 10, eu vou colocar só o que eu tenho, que ele voltou para casa, 6, e vou ver quanto que ele ficou para trás. Então, 10 menos 6, aí vocês vão colocar o resultado. A Pata Zezé estava chocando 8 ovos quando 3 patinhos nasceram. Quantos patinhos ainda podem nascer? 8, tirou 3 que já nasceu. Quanto que vai faltar ainda? Quantos que ainda podem nascer? Então, 8 tirou. Pensa, quando tira, é adição ou subtração? Bernardo gastou R$6 a fazer uma compra e ainda ficou com R$10. Quantos reais ele tinha antes de fazer a compra? O que eu vou fazer? Eu vou juntar o que ele gastou com quanto que ele ainda ficou para eu saber quanto que ele tinha antes de gastar. Então, quando eu junto, é uma operação de adição ou subtração? Pensa, tem que pensar, tem que pôr a cabecinha para pensar. Ó. Ele tinha 6 e ele ainda ficou com 10, mas eu quero saber quanto que ele tinha antes. Então, eu tenho que juntar as duas quantidades para saber quanto que ele tinha antes de fazer a compra. Se Gustavo tem 14 lápis e Leonardo tem 7, quantos lápis Leonardo deve conseguir para ter a mesma quantidade que Gustavo? Eu quero saber o tanto que o Gustavo precisa para ele chegar na mesma quantidade. Eu quero saber quanto que o Leonardo precisa para ele ficar com a mesma quantidade de Gustavo. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a quantidade que o Gustavo tem, eu vou tirar a quantidade que o Leonardo tem, e o resultado vai ser o que falta para ele poder ficar, para os dois ficarem com a mesma quantidade. Para preparar um bolo, Rita usa 4 bananas. Ela vai precisar de quantas bananas para preparar 2 bolos? Presta atenção. Um bolo precisa de 4 bananas. E 2 bolos? O que eu tenho que fazer para poder saber quantas bananas eu preciso para preparar 2 bolos? Na minha casa tem 2 prateleiras onde estão 17 livros. Se 10 livros estão na prateleira de cima, quantos livros estão na prateleira de baixo? Preste atenção, são 17 livros e eu sei que em uma tem 10. E eu preciso saber quantos estão na de baixo. Então, eu vou pegar 17, eu vou tirar a quantidade que está na prateleira de cima para eu saber a quantidade que está na prateleira de baixo. Quando eu tiro, é adição ou subtração? Põe a cabecinha para pensar. Resolva os problemas e faça o registro dos seus cálculos usando a estratégia que preferir. Raquel tem R$8 e Carla tem R$7 a mais que Raquel. Quantos reais tem Carla? Presta atenção. A Raquel tem 8 e a Carla tem 7 a mais. Eu quero saber quanto que a Carla tem. Eu vou pegar a quantidade da Raquel, vou juntar com a da Carla e aí eu vou descobrir quantos reais que a Carla tem. Eu vou pegar a quantidade da Raquel, juntar com a quantidade que a Carla tem a mais que ela, e aí eu fico sabendo quantos reais que a Carla tem. Letícia tem 7 anos e Tatiana tem 12. Quantos anos Tatiana é mais velha que Letícia? Olha, a Tatiana tem 12 e a Letícia 7. Eu pego a quantidade maior, eu vou tirar a quantidade menor e aí eu vou ficar sabendo quantos anos que a Letícia
que a Tatiana é mais velha que a Letícia. Então, eu sempre vou pegar a maior, vou tirar, quando tira, é subtração ou adição? Eu vou tirar a quantidade que a Letícia tem, a idade que a Letícia tem, para eu saber quantos anos a Tatiana é mais velha que ela. Durante um jogo, Sara perdeu 5 cartas, mas ainda ficou com 7. Quantas cartas ela tinha ao começar o jogo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade que ela perdeu, vou juntar com a quantidade que ela ainda tem, para eu saber quanto que ela tinha antes de começar o jogo. Quando eu junto quantidade, é mais ou menos adição ou subtração? Pedro ganhou 8 bolinhas de gude no jogo e agora ele tem 18. Quantas bolinhas ele tinha antes de começar o jogo? Ó, ele tem agora 18 bolinhas, não é? Não, ele ganhou 8 e ficou com 18. Então, eu tenho que saber quanto que ele tinha antes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade que ele tem agora, vou tirar a quantidade que ele ganhou e assim eu descubro quanto que ele tinha antes de começar o jogo. Então, 18 tira 8, aí eu descubro quanto que ele tinha antes de começar o jogo. Lucas colou 15 figurinhas no seu álbum e João colou 5 figurinhas a menos que Lucas. Quantas figurinhas João colou no álbum? Eu vou pegar a quantidade que o Lucas tinha, vou tirar a quantidade que João colou a menos, para eu descobrir quantas figurinhas João colou no álbum. Então, 15, que é a quantidade que o Lucas colou. Eu vou tirar a quantidade que o João colou a menos, que foi 5, e aí eu descubro quantas figurinhas que o João colou. Registre no visor da calculadora o resultado que aparecerá se você digitar as seguintes adições. Quanto que é 10 mais 2? Para fazer uma adição, eu sempre vou colocar o maior na minha cabecinha. Então, tem 10 e vou juntar mais 2. 10 mais 2. Conta quanto que dá e coloco o resultado. Na próxima, 10 mais 5. 10 na cabeça, junta com mais 5 e o resultado eu coloco lá. 10 mais 8. A mesma coisa, coloco o maior na cabeça e vai contando, juntando com o menor. 10 mais 4, 10 mais 3, 10 mais 7, 10 mais 9 e 10 mais 6. Depois que vocês fizerem todas essas adições, vocês vão escrever os resultados encontrados em ordem crescente. Ordem crescente é do maior para o menor ou do menor para o maior? Se está crescendo, é do menor para o maior. Então, vocês vão escrever todos os resultados aqui, ó, sempre do menor para o maior. Com base na observação das sequências de números indicados no quadro a seguir, responda as questões. Retire do quadro 2 números menores que 68. Vocês vão vir aqui no quadro, vão escolher 2 números menores que 68 e vão anotar aqui. Um número ímpar que está entre 82 e 88. Então, aqui, ó, eu venho aqui 82 e até 88. Escolho um número ímpar que está aqui no meio e coloco aqui. Um número par que esteja entre 94 e 99, ó, 94 até 99. Vou escolher um número par e vou colocar aqui. Qual que é o antecessor de 77? Gente, antecessor vem antes. Qual número vem antes do 77? E o sucessor de 87. Sucessor vem depois. Então, depois do 87 vem o... Aí, anota aqui. Escreva todos os números do quadro que são escritos com o algarismo 5
em ordem crescente. Vocês vão olhar aqui, ó, todos os números que são escritos com o algarismo 5. Então, aqui, ó, nessa linha aqui, todos têm. E aqui também, olha aqui, ó, todos têm 5. Então, vocês vão colocar todos esses números aqui em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. E na letra C, vocês vão escrever todos os números do quadro que são escritos com algarismo 6, ó. Todos que tem 6, a linha inteira, e essa coluna inteira, só que em ordem crescente, do menor para o maior. Na reta numérica, vocês vão marcar os números pares de verde e os números ímpares de azul. Lembrando, gente, todo número que termina com 1, 3, 5, 7 e 9 é ímpar. E todo número que termina 0, 2, 4, 6 e 8 é par. É certo afirmar que depois de um número par, sempre vem um número ímpar? Justifique a sua resposta. O quadro 11. O quadro a seguir contém números pares e ímpares. Faça o que se pede. Vocês vão escrever todos os números em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Qual que é o maior número e qual que é o menor? Vocês vão observar todos esses numerais. Vocês vão anotar o maior e o menor. Quantos números são pares? Aí vocês vão escrever quantos números são pares e quantos números são ímpares. Depois, vocês vão escrever no caderno os números maiores que 30. Só os maiores que 30, por extenso. O que é por extenso? Com palavras. Vocês indique o antecessor e o sucessor dos números maiores que 60. Vocês vão lá olhar todos os números que são maiores que 60. Aí vocês vão colocar o antecessor. O antecessor é o que vem antes e o sucessor, que é o que vem depois. 12. Faça o que se pede. Complete os quadros colocando os números na sequência correta. 2, 4. Aí vocês vão observar qual que é o segredo aqui. Eles estão contando de quanto em quanto. Então, vocês vão completar a tabela aqui. Qual que é a sequência que eles estão usando? E depois essa aqui é a mesma coisa. Qual que é a sequência? Quais são os números que eles usaram na primeira e na segunda tabela? Depois vocês vão marcar o quadrinho que completa corretamente cada frase a seguir. No primeiro quadro, você construiu uma sequência de números pares ou ímpares. Aí marca o X. No 2, você construiu uma sequência de números pares ou ímpares. Escreva por extenso o antecessor e o sucessor de 75. O número que vem antes de 75 e o número que vem depois de 75. Responda. Podemos afirmar que 19 é antecessor de 20? Por quê? Por que o 19 é antecessor de 20? Vocês vão colocar por que o 19 é antecessor de 20. Podemos afirmar que 29 é sucessor de 30? Pense, o 29 é o sucessor de 30? Aí vocês vão colocar sim ou não e por quê? Por que a gente pode afirmar ou não pode afirmar isso? Analise as informações do gráfico a seguir. Tempo médio de vida de alguns animais. Então, é o tempo médio de vida do cachorro, do leão, do cavalo, do gato e da vaca. E aí aqui, ó, tem a quantidade de anos.
tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e 25 anos. Vamos lá? Obrigada e até a próxima!